Vocês conhecem a história da criação. Deus criou tudo lindo, perfeito, mas o pecado estragou tudo. Adão e Eva escolheram desobedecer e acabaram longe de Deus. Mas Deus não queria ficar longe do homem e prometeu que enviaria o Salvador, aquele que resgataria a comunhão do homem com Deus. E ao longo da história, muitas pessoas, homens e mulheres, foram usadas por Deus para que o seu plano fosse efetivado. E é sobre algumas dessas pessoas que iremos falar hoje. Na Bíblia, eles são chamados heróis da fé, porque mesmo não vendo o cumprimento da promessa, eles creram em Deus. O primeiro herói no qual falaremos hoje foi Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem íntegro, que amava a Deus. Mas Noé vivia um tempo onde todas as pessoas eram más e Deus já estava cansado da maldade deles. Por isso deu a Noé uma tarefa muito importante. O Senhor disse a Noé: construa um barcão grande, muito grande, será sua salvação. Uma arca de madeira para salvar você e sua família inteira. Quando a chuva grandão irá flutuar. O Senhor disse a Noé: mandarei os animais, ajunte muito alimento, pois eles comem demais. O Senhor disse a Noé: junte muito alimento, pois eles comem demais. Uma arca de madeira para salvar você e sua família inteira. Quando a chuva começar, este barco grandão irá flutuar. Assim aconteceu. Noé construiu um grande barco e Deus mandou os animais. A grande chuva, ou seja, o dilúvio aconteceu. Então a arca parou no Monte Ararat. A terra secou e todos saíram da arca e louvaram a Deus por sua bondade e fidelidade. Deus se alegrou com a adoração de Noé e colocou um lindo arco-íris no céu para mostrar o grande amor que Ele tem por cada um de nós, prometendo que nunca mais destruiria o mundo com o dilúvio. E dessa maneira, Deus separou para si uma nova família de pessoas que o amavam e o adoravam. Apenas 8 pessoas sobreviveram ao dilúvio: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles. Mas com o tempo, aumentaram em muito o número de milhares e milhares. Daí, 352 anos após o dilúvio, nasceu outro herói, Abraão.
que tudo mudaria. Um grande milagre aconteceria e Sara engravidaria. Como? Por quê? Como é que será? Uma coisa difícil assim não dá pra acreditar. Como? Por quê? Como é que será? Um grande milagre, será que vai dar? Abraão acreditou nas promessas do Senhor. Ele não duvidou do que Deus lhe falou. Mesmo sendo tão velhinho, o Senhor deu a ele um filho. Pode parecer difícil, mas para Deus nada é impossível. O tempo foi passando e muitos duvidando, mas na hora certa tudo aconteceu. Nasceu um menino chamado Isaac, o filho da promessa. Você também pode experimentar histórias lindas como essa. Eu também posso acreditar que Deus falou, Ele cumprirá. Eu também posso confiar na minha vida, quero experimentar. Abraão acreditou nas promessas do Senhor. Ele não duvidou do que Deus lhe falou. Mesmo sendo tão velhinho, o Senhor deu a ele um filho. Pode parecer difícil, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Abraão acreditou nas promessas do Senhor. Ele não duvidou no que Deus lhe falou. Mesmo sendo tão velhinho, o Senhor deu a ele um filho. Pode parecer difícil, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Abraão tinha obedecido a Deus muitas vezes em sua caminhada com ele, mas nenhum teste poderia ter sido mais severo do que o que está em Gênesis 22. Deus mandou: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Esse foi um pedido impressionante, porque Isaque era o filho da promessa. E como que Abraão respondeu? Com obediência imediata. Na manhã seguinte, Abraão começou a sua jornada, com 2 servos, um jumento, seu amado filho Isaque e com a lenha do holocausto. Abraão tomou seu filho Isaque e eles viajaram 3 dias até o local do sacrifício e construíram um altar juntos, sobre a promessa de que Deus proveria para si um cordeiro. Abraão posicionou Isaque sobre a lenha do altar, ergueu o seu braço com um cutelo na mão, mas naquele momento o anjo do Senhor bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, ele disse. Então ele disse: não estendas a mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu único filho. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, tornando-o o herdeiro das promessas que foi feita ao seu pai. Isaque teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó teve muitos filhos, mas um deles foi o nosso próximo herói, José. José foi vendido por seus irmãos como escravo, envolvido numa trama maliciosa da mulher de Potifar que o levou à prisão.
Deus o recompensou por sua obediência e ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Essa história que eu vou contar agora fala de um rapaz chamado José. Ele tinha os sonhos que Deus mandava, sempre orava e tinha muita fé. O tempo se passou e José sofreu a traição nas mãos de seus irmãos. Jogado num buraco e depois vendido como escravo para o Egito foi. José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. Nunca se esqueça de ser fiel, pois grandes coisas vai realizar. Jogue sua vida nas mãos de Deus e maravilhas você vai alcançar. Quando então chegou ao Egito, foi comprado pelo grande Potifar. Do trabalho escravo ele foi tirado e no palácio ele foi trabalhar. Faraó depois teve um grande sonho que José então interpretou. De escravo e governador tornou-se, o Egito com sua fé salvou. José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. Nunca se esqueça de ser fiel, pois grandes coisas vai realizar. Jogue sua vida nas mãos de Deus e maravilhas você vai alcançar. José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. Nunca se esqueça de ser fiel, pois grandes coisas vai realizar. Jogue sua vida nas mãos de Deus e maravilhas você vai alcançar. Maravilhas você vai alcançar. Maravilhas você vai alcançar. Vamos avançar um pouquinho na história para muitos anos depois de José. Por essa época, os hebreus eram prisioneiros no Egito. Quase todo o povo era escravo e Deus queria muito libertá-los. Acontece que o povo de Deus era muito grande. E o faraó, que não era o mesmo do tempo de José, começou a se preocupar com o crescimento deles. E fez uma maldade muito grande. Ele mandou matar todos os meninos que nascessem a partir daquele dia. Mas havia uma mulher judia que teve um menininho lindo e não teve coragem de entregá-lo ao faraó para que o matasse. Ela escondeu o pequenino por 3 meses e quando mais não podia escondê-lo, resolveu fazer um cestinho e colocar o bebê no rio para que alguém o encontrasse. Naquele momento, na beira do rio, a filha do faraó estava passando. Viu o cesto, achou o menininho lindo que estava ali, sendo vigiado por Miriam, sua irmã mais velha. Como Deus foi bom com aquele bebê. E você sabe como que era o nome dele?
vão conhecer um menininho. Nasceu e era bem pequenininho. Mas ninguém sabia que ele era o escolhido pra tirar todos seus amigos do Egito. Quem era o menininho? Era Moisés. Quem era o menininho? Era Moisés. Aquele menininho era Moisés. Para a grande nação e o preparou para nos guiar até Canaã. Bebê escondido dentro de um cestinho desceu pelas correntezas do rio Nilo. Quem o encontrou foi a filha de Faraó, que levou pra criar junto com seu filho. Aquele bebezinho era Moisés. Aquele menininho era Moisés. Cresceu e ficou homem e foi Moisés. Grande campeão. E Deus levantou para a grande nação e o preparou para nos guiar. Fez abrir o mar para Israel passar e cada amigo meu fez atravessar. Quero ser como Moisés, um grande campeão. Quero ser como Moisés, forte e sabidão. Quero ser como Moisés e obedecer às leis. Quero ser como Moisés, amigo de Deus. Aquele bebezinho, Era Moisés, aquele menininho, era Moisés, cresceu e ficou homem, foi Moisés. um grande campeão. Fez abrir o mar para Israel passar e cada amigo seu fez atravessar. Lá, 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 lá. Faraó perdeu, desobedeceu a Deus. Faraó perdeu e não era sabichão, não, não. Faraó perdeu, não ouviu a voz de Deus. Faraó perdeu e não é meu amigo, não. Muitos anos se passaram. Muitos homens e mulheres foram usados por Deus para cumprir o seu grande plano. Patriarcas, sacerdotes, juízes, reis e profetas. Deixe-me explicar melhor. Os primeiros homens a servir a Deus foram chamados de patriarcas, porque foram pais de muitos filhos que formavam um povo separado conhecido como hebreus ou judeus. Os principais foram
Abraão, Isaque, Jacó e também José do Egito. E após chegar à terra de Canaã, Deus levantou pessoas para governar o povo, julgar as causas e principalmente liderar as suas batalhas em defesa da sua terra. Eram os juízes. O primeiro deles foi Josué. Josué foi o sucessor de Moisés. E numa das batalhas que ele venceu com o povo, foi a que conhecemos como as quedas das muralhas de Jericó. Deus disse a Josué: se vence pela fé, só vence quem tem fé, somente pela fé. Eu ponho essa muralha lá de Jericó, debaixo do teu pé, debaixo do teu pé. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Vem marchar comigo em volta de Jericó, muralha vira pó, a ela vira pó. Vem tocar trombeta, me faz só assim, e ela vai cair, e ela vai cair. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Oh, 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 hey, yeah. Deus disse a Josué: se vence pela fé, só vence quem tem fé, somente pela fé. Eu ponho essa muralha lá de Jericó, debaixo do teu pé, debaixo do teu pé. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Vem marchar comigo em volta de Jericó, muralha vira pó, a ela vira pó. Vem tocar trombeta, me faz som assim, e ela vai cair, e ela vai cair. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa, 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 pisa. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. E durante 7 dias eles rodearam as muralhas. E após a última volta eles gritaram e tocaram bem forte as suas trombetas. E de repente, cabrum, as muralhas caíram. O povo tomou posse de tudo que havia em Jericó e foi vitorioso em mais uma batalha. Tempos mais tarde, o povo, vendo que os vizinhos tinham reis, pediu a Deus que também sobre eles fosse colocado um rei. E assim aconteceu. E no tempo dos reis, Deus levantou profetas para falarem ao povo e pregar aos reis. Começando por Samuel, que foi um sacerdote que era mediador entre Deus e os homens. E ao mesmo tempo ele foi o último juiz, já que agora eles tinham um rei e primeiro profeta. Nossa, quantas funções teve Samuel! E ele começou bem cedo, ainda uma criança. Foi com uma
criança que Deus falou, ela escutou a sua voz. Foi com uma criança assim, uma criança. Foi uma criança que ouviu a voz de Deus. Um menininho chamado Samuel, pequenininho, mas grande para Deus. Um menininho como todos que a gente vê aí, ouviu a voz de Deus dizendo assim: Samuel, 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 ouviu a voz de Deus. A Bíblia nos conta que Samuel continuou ouvindo a voz de Deus como na primeira vez. E certa vez Deus disse a Samuel que Saul, o primeiro rei de Israel, perderia o seu reinado, porque ele era rebelde e não o obedecia. Deus disse assim: encha um chifre com óleo e vá para Belém. Eu enviarei a Jessé. Eu escolhi um de seus filhos para fazer o rei. Então Samuel foi e ungiu a Davi, filho mais novo de Jessé, para ser o novo rei de Israel no lugar de Saul. Desde bem pequeno, Davi foi preparado para ser um grande rei. Viveu experiências e muitas emoções. Ele estava em treinamento para cumprir sua missão. Davi foi grande arpista, por isso foi chamado muitas vezes para trocar para o rei lá no palácio, onde aprendeu lições. Ele estava em treinamento para cumprir sua missão.
Desde bem pequeno, Davi foi ensinado a ser trabalhador, cuidando das ovelhas, servindo seus irmãos. Ele estava em treinamento para cumprir sua missão. Davi foi corajoso e jovem arrojado, defendeu seu rebanho, enfrentou muitos perigos, matou ursos e leões. Ele estava em treinamento para cumprir sua missão. Desde bem pequeno, e agora chegou uma parte muito legal. Davi foi chamado por Deus de homem segundo o seu coração. Não porque ele era perfeito, mas porque ele era submisso a Deus e o adorava em espírito e em verdade. Então Deus prometeu que para sempre um descendente de Davi reinaria sobre o trono. E vocês nem sabem quem na Bíblia foi chamado filho de Davi? Jesus. Isso significa que ele era da família de Davi. Prestem atenção. Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, que gerou Abias, que gerou Asa, pai de Josafá, que gerou Jorão, que gerou Uzias, que gerou Jotão, que gerou Acás, pai de Ezequias, pai de Manassés, que gerou Amon, que gerou Josias, pai de Jeconias, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, que gerou Abiúde, pai de Eliaquim, que gerou Azor, que gerou Sadoque, que gerou Aquim, que pai de Eliúde, pai de Eleazar, que gerou Matã, que gerou Jacó, que gerou José, marido de Maria, que gerou Jesus, o príncipe da paz, nosso conselheiro, pai da eternidade, nosso salvador, nascido da raiz de Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, que gerou Abias, que gerou Asa, pai de Josafá, que gerou Jorão, que gerou Uzias, que gerou Jotão, que gerou Acás, pai de Ezequias, pai de Manassés, que gerou Amon, que gerou Josias, pai de Jeconias, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, que gerou Abiúde, pai de Eliaquim, que gerou Azor, que gerou Sadoque, que gerou Aquim, pai de Eliúde, pai de Eleazar, que gerou Matã, que gerou Jacó, que gerou José, marido de Maria, que gerou Jesus, o príncipe da paz, nosso conselheiro, pai da eternidade, nosso salvador, nascido da raiz de Davi.
Cristo, filho de Davi. E aqui está o desfecho da nossa história. Em Jesus encontramos, Ele é a arca. O Evangelho é o convite de Deus e os sobreviventes são todos aqueles que atenderem o seu chamado. Jesus é o Filho unigênito amado, entregue em sacrifício para nos salvar. Ele também é o servo que, mesmo sendo traído e negado, continuou obediente a Deus. Jesus é o grande libertador que está levando o seu povo para a terra prometida, a Canaã celestial. Ele é o justo juiz que guerreia as nossas batalhas. Ele é o sumo sacerdote que nos dá acesso direto ao Pai. É o profeta maior que revelou Deus completa e integralmente a todos os homens, a ponto de que quem vê a Jesus vê o Pai. Jesus é o Rei dos Reis, poderoso Senhor, o Verbo que se fez carne, cheio de graça e verdade. Ainda assim, esse Rei Todo-Poderoso nos ama de uma maneira tão grande que deixou toda a sua glória e majestade e se entregou numa cruz. E assim, Deus cumpria a sua promessa. De um monte que levantaram a cruz, muita gente se reuniu para ver Jesus. Enquanto uns xingavam e diziam para ele descer, ninguém entendia o que ele tinha vindo fazer. O céu escureceu e a terra tremeu. As pessoas viram que ele era filho de Deus. Enquanto estava ali sofrendo, Jesus declarou que tudo estava terminado, a força do pecado acabou. Ele conseguiu destruiu a maldição. A missão cumpriu. Ele cumpriu. Derrotou o mal e agora as pessoas podem ser livres, podem ser felizes. É só crer em Jesus.
3 dias após de ser crucificado, Jesus ressuscitou. Por isso nós comemoramos a Páscoa. E como memorial, todos os meses celebramos a ceia, partilhando do pão, que representa o corpo de Jesus, e o suco de uva, que representa o sangue de Jesus que foi derramado. Mas após a sua ressurreição, ele subiu aos céus, e enquanto ele subia, deixou aos discípulos uma ordem: vão, contem o evangelho a todo mundo. A Bíblia nos conta no Novo Testamento de outras pessoas que também fizeram parte do plano. Depois que Jesus subiu aos céus, eram os discípulos. Todos aqueles que verdadeiramente aceitam o sacrifício de Jesus por suas vidas, se tornam seus discípulos também. E, consequentemente, recebem a tarefa de anunciar Jesus em todos os lugares. Jesus subiu, prometendo que estaria preparando um lugar com ele lá no céu, para todos aqueles que o receberem como Senhor e Salvador. Um dia, ele virá nos buscar para morar com ele. Se você entendeu e quer fazer parte desse plano, ser realmente um discípulo de Jesus, faça essa oração que será cantada e entregue-se totalmente ao Senhor. Salvador, morreu por mim. Eu abro meu coração para ti, entrego minha vida para te servir. Hoje eu sei que me amas, eu sei que tu és real, mesmo sendo criança. Faço minha entrega total, viverei para ti. Por mim.
Nós, discípulos de Jesus, vivemos também em uma sociedade corrupta. E é nela que devemos testemunhar a vida cristã autêntica. As ciências e outros aspectos da sociedade humana evoluíram, enquanto a vida moral, a ética e a conduta continuam sobre as mesmas falhas, erros, pecados e maldades de todas as épocas anteriores. E é nessa sociedade impiedosa que, como cristãos, precisamos expressar os valores da vida do Senhor que reside em nós. Sejamos exemplo de vida todos os dias, nas pequenas e grandes coisas que podem transformar o nosso dia a dia com as oportunidades que encontramos, tanto nos relacionamentos com os outros, como nos grandes negócios. O segredo é dar atenção aos detalhes, que em geral fazem a grande diferença nos momentos decisivos. Essas foram só algumas das muitas histórias incríveis que encontramos na Bíblia, sobre pessoas que se dispuseram e foram usadas por Deus para que Ele cumprisse o seu plano de amor. Houve ainda Enoque, Miriam, Raabe, Débora, Gideão, Sansão, Salomão, os profetas, Maria e José, os discípulos, apóstolos, e tantos outros. Eles tiveram grandes batalhas para vencer, diferentes umas das outras, mas numa coisa era igual: a fé. Eles sabiam que por eles mesmos, eles não conseguiriam seguir em frente. Só a fé em Deus nos torna corajosos e vitoriosos. Por isso, fortaleçam a cada dia a fé de vocês. Peçam a Deus que os ajude a tudo que forem enfrentar. E com certeza, vocês vão fazer grandes coisas e poderão também ser chamados heróis da fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. E vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Amigos de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé.
forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Bíblia. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Então lute, 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 lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Vocês podem sentar, as crianças vão receber um presente aqui agora. Pode ficar sentadas as crianças aqui agora. Vai chegar a lembrancinha para as crianças. Aqui a gente tem que fazer um momento de gratidão a Deus pelo nosso Ministério Infantil. Eu queria convidar todas as professoras e ajudantes do Ministério Infantil a virem aqui à frente, ficarem ali para a gente orar. Todos os que participaram aqui agora, o pessoal da produção também, vir aqui à frente, porque nós vamos orar, agradecer a Deus por toda a nossa equipe que está trabalhando pelo projeto da igreja. O pessoal da equipe de produção pode vir aqui à frente. E antes de encerrar, eu quero dizer para você, o próximo domingo, essa semana é a semana chamada Santa. E no próximo domingo, na quarta-feira, nós vamos ter um culto especial já. Que na quarta-feira foi o dia em que Jesus foi ao Gólgota.
Foi o dia que Jesus foi ao Getsêmani orar. Então venha orar na quarta-feira pela sua vida, pela sua família. E no próximo domingo à noite, nós teremos também um lindo culto cantado. É um culto diferente, é um culto cantado com muitos louvores para a honra e glória do nosso Deus. E nossa igreja está completando 15 anos. Ela está debutando esse ano, como diz o Nário. O baile de debutante, né? Nesse próximo, dia 6 de abril. Nós vamos comemorar no sábado, dia 2, e no domingo, dia 3. Uma linda programação. Sábado às 20 horas, domingo pela manhã às 10 horas, um almoço para todos participarem, e domingo à noite também vamos encerrar as comemorações do 15º aniversário da nossa igreja. Então você é convidado a participar dessas programações para a glória do Senhor Jesus. Queridos, queria que vocês dessem uma linda salva de palmas para toda a nossa equipe. Em especial aqui, queria chamar a Gisele, a Salma e a Soraya aqui, que são as coordenadoras do nosso ministério infantil. A Salma coordenando o ministério, a Gisele a programação do coral, e a Soraya, que é a coordenadora que faz tudo. A minha esposa é o faz tudo ali, junta na hora do vamos ver, mas ela é a professora que substitui todas as outras professoras, é intercessora, é a conselheira, e é o meu braço direito, que eu quero que ela fique aqui do meu lado. E papai e mamãe, o presente desse ano para o seu filho é muito significativo. Queria agora que vocês prestassem bastante atenção. Não é para abrir ainda não, tá? Vocês vão comer em casa com o papai e a mamãe. Você, papai, você vai chegar em casa hoje e você vai fazer a ceia com seus filhos. Nós estamos dando aqui os elementos da ceia que já foram consagrados para este fim. Para que a gente entenda que viver com Deus não é só na igreja, é no nosso lar também. Então o papai e a mamãe chegam em casa, ora a Deus pelo que tudo que os seus filhos fizeram e tomem essa ceia junto com seus filhos. E nós estamos assim dizendo que nossos lares, nossas famílias são e viverão sempre para o Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé então e vamos encerrar com a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Toda a festa, toda a honra e toda a glória seja ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fica, ó Deus, em cada casa. Fica, ó Deus, em cada lar. Leva-nos em paz e dá-nos uma semana de vitória, ó Santo Deus. E que, ó Pai, o nosso ministério infantil continue crescendo. E que cada lar, ó Deus, experimente cada dia mais da tua paz e do teu rico favor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. E se você foi hoje edificado, dê uma linda salva de palmas ao nosso Deus aqui nessa noite. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Deus abençoe. Vão na paz do Senhor.